E em 2023, nós tivemos uma lei que mudou a tabela progressiva. Lá no mês de maio, lembra? Até abril era um limite, e de maio em diante passou a ter outro limite. Então, essa mudança que aconteceu em 23 está refletindo nessa declaração agora de 24. As mudanças que estão acontecendo agora em 24, né, novas MPs, novas leis, vão refletir na declaração do ano que vem, e não vão ser objeto dessa coletiva, e sim para o ano que vem. Então, nós estamos falando aqui dos eventos de 2023 que refletem nessa nossa declaração de 2024. Ano passado, nós tivemos duas tabelas mensais. Uma tabela que ficou até o mês de abril, né, em que o limite de isenção era até R$ 1.903,98, e a partir de maio, nós tivemos uma outra tabela cujo limite aumentou para R$ 2.112, o limite de isenção. Então, essa mudança na tabela, ela refletiu na tabela anual, porque a tabela anual é composta do quê? Do somatório das tabelas mensais. Então, essas duas tabelas fizeram com que, fizeram com que a tabela anual do imposto de renda sofresse modificações. A gente vai mostrar aqui a tabela anual como ficou, mas essa lei, ela gerou reflexo na tabela progressiva anual e suas faixas, ou seja, a pessoa que tinha uma tabela, um imposto anual numa alíquota pode ter sido reenquadrado para outra alíquota, porque os limites mudaram, como a gente vai mostrar aqui. Os novos limites de obrigatoriedade. A obrigatoriedade de entrega de declaração tem critérios que levam em consideração as tabelas. Então, alguns critérios de obrigatoriedade de entrega de declaração foram modificados. E algumas pessoas deixarão de estar obrigadas a apresentar a declaração. A gente tem slides sobre isso também, só estou dando um overview. Houve também uma mudança, já que a tabela mudou também alguns limites, e um deles, e um dos principais, é o limite para o uso dos dependentes, pais, avós e bisavós, que não podem ter recebido, para usar esses contribuintes como dependentes, eles não podem ter recebido rendimentos até a primeira faixa de isenção anual. Como essa faixa aumentou, o uso para esses dependentes também modificou. A gente vai ver esse novo limite aqui. Não houve reflexo por essa lei no valor da dedução por dependente, que continua 2.275,08, de cada dependente que você tem na declaração, a lei não mudou isso. A isenção, aquela isenção para maiores de 65 anos, que tem lei específica, né? Todo aposentado que recebe, toda pessoa que recebe pensão, reforma, reserva, e possui mais de 65 anos, tem direito a um limite de isenção, um valor fixo que permite que ela tenha isenção nesses rendimentos. A lei não mudou isso, então esse limite continua o mesmo do ano anterior. O limite anual com despesa de instrução, não, ali é instrução, tá? Desculpa. O limite anual com despesa com instrução também ficou mantido, R$ 3.561,50. E o limite anual do desconto simplificado, aquele limite que o desconto simplificado, é aquela opção que você faz por um desconto padrão. 20% do seu rendimento é considerado dedução. Então, esse limite também não mudou, ficou em R$ 16.754,34. Vamos ver. Então, essa aqui é a nova tabela anual do imposto de renda, que foi gerado esse limite. Como é que a gente chegou nesses 24.511,92? Simples, foram 4 parcelas, 4 meses que o limite era de 1.903, mais 8 meses em que o limite foi 2.112. Então, total, 24.511,92 é o novo limite. Então, essa nova tabela de imposto significa que quem recebeu rendimento tributável de 20 mil até 24.511 não tem imposto a apurar na declaração. Quem recebeu de 24.500 até 33.919 vai pagar uma alíquota de 7,5 com uma parcela de dedução e sucessivamente. Okay? Quem recebeu acima de 55.900 já pega a última alíquota, que é de 27,5% com uma dedução de 10 mil. Okay? Isso é reflexo de uma lei de 2023 que mudou a tributação mensal e, consequentemente, muda a tabela anual. Vamos ver como é que isso mudou nos critérios de obrigatoriedade. Eu acho que é agora. Isso. Todo ano a Receita Federal publica uma instrução normativa com as regras do imposto de renda. A nossa instrução normativa do IRPF desse ano deve sair amanhã, vai ser publicada amanhã. Ela traz as regras do imposto de renda desse ano. A gente já vai adiantar algumas aqui. Tivemos algumas modificações, mas ela se manteve na regra geral, na maioria das suas informações, de forma igual. O que mudou? Vamos lá. Nos critérios de obrigatoriedade. Obrigatoriedade é quem está obrigado a declarar o imposto de renda. Quais pessoas residentes no Brasil estão obrigadas a apresentar a declaração do imposto de renda? Bom, como saiu a Lei 14.663, que mudou a tabela, alguns limites que estavam atrelados à tabela foram alterados. Um deles é limite de rendimentos tributáveis, que era 28.559,70 até o ano passado, acho que era desde 2015, que isso não era alterado, passou para 30.639,90.
Então, se a pessoa recebeu rendimentos tributáveis, o que são rendimentos tributáveis? Salário, aposentadoria, aluguel. Se a pessoa recebeu esses rendimentos no somatório do ano todo de 2023 e ultrapassou R$ 30.639,90, ela está obrigada a apresentar a declaração do imposto de renda desse ano, de 2024. Outro critério que mudou é o limite de rendimentos isentos, não tributáveis ou com tributação exclusiva, os outros rendimentos. Antes, se a pessoa tivesse recebido esses outros rendimentos acima de 40 mil, ela já estava obrigada a declarar. Esse limite passou para 200 mil. Ou seja, se a pessoa recebeu de rendimentos de aplicação financeira, rendimentos de poupança, fundo de garantia, se recebeu outros rendimentos e esse somatório em 2023 ultrapassou 200 mil, ela está obrigada a apresentar a declaração do imposto de renda. Receita bruta da atividade rural também mudou, até o ano passado era 142 mil, nós atualizamos para 153, 199,50, também em função da lei. E uma novidade boa para os declarantes também é que quem tinha, no final do ano calendário, posse ou propriedade até R$300 mil de bens, né? Até R$300 mil estava obrigado a apresentar a declaração. Esse ano, esse limite aumentou para 800 mil. Esse valor foi a correção simples da tabela, a correção da inflação no período, e é um novo limite para a entrega de declaração este ano. Então, essas são as mudanças no critério de obrigatoriedade de entrega que foram originados pela lei que ano passado mudou a tabela de retenção do imposto de renda. Mas nós tivemos mais. Nós tivemos a famosa lei das offshore, né, que fala de bens no exterior, que mudou a tributação. Ela trouxe nos seus artigos algumas obrigatoriedades. A gente vai falar um pouquinho mais dessa lei em outros slides, mas a gente deve ter um novo evento, talvez uma nova coletiva, ou talvez um resumo sobre a aplicação dessa lei mais para frente. Mas aqui, como ela, em alguns artigos, no 8, no 11, no 14, ela cita que se a pessoa quiser se beneficiar daquela situação, ou cita situações em que ela precisa apresentar a declaração de 2024 até 31 de maio. Então, isso é uma obrigatoriedade de entrega. Por exemplo, lá o artigo 8º dessa lei cita que quem tem bens no exterior e de entidades controladas e deseja desmembrar esses bens, individualizar esses bens no nome da pessoa física, ela pode fazer isso desde que apresente a declaração de 2024. Então, essa é uma obrigatoriedade nova. Essa lei também diz que existe quem tem bens no exterior e deseja atualizar o valor deles para preço de mercado, há uma possibilidade de ele buscar os bens que estão lá fora do país e atualizar os valores, claro, pagando ganho de capital para isso, ele tem que fazer isso e entregar a declaração desse ano. Então, é uma obrigatoriedade. E a outra obrigatoriedade é quem possui trusts no exterior, que passa também a estar obrigado a apresentar essa declaração. Então, nós, nos critérios de obrigatoriedade de apresentação da declaração do imposto de renda, temos dois tipos de mudança. Um que foi criado pela Lei 14.663, que mudou critérios de obrigatoriedade, critérios da tabela progressiva, e aí refletiu nos critérios de obrigatoriedade, e outros criados pela Lei 14.754, que, para bens no exterior, exclusivamente para quem tem bens no exterior e deseja fazer uma dessas possibilidades que a lei permite, precisa fazer na declaração de 2024. A gente tem outro slide falando um pouquinho mais dessa lei, eu vou avançar aqui. Aqui estou falando só do critério de obrigatoriedade. Bom, aqui é um slide que eu vou passar rápido, só detalhando como vai vir a instrução normativa. Então, quem está obrigado a apresentar a declaração do Imposto de Renda 2024, a pessoa física residente no Brasil. Veja, quando a gente fala de critérios de obrigatoriedade, são para pessoas que residem aqui. O brasileiro que mora no exterior, ele não está obrigado a apresentar a declaração no Brasil. Está obrigado a apresentar a declaração lá no país onde ele esteja. Então, o contribuinte residente no Brasil, aquele que mora aqui, se enquadrar em alguma dessas situações, e só nessas situações,
está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Vamos lá. A primeira é receber os rendimentos tributáveis, né, sujeito ao ajuste da declaração, cuja soma foi superior a R$ 30.639,90. Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 200 mil. Obteve em qualquer mês do ano passado, né, ganho de capital na alienação de bens, o direito sujeito à incidência do imposto, ou seja, teve ganho de capital em 2023, tem que fazer a declaração de imposto de renda. Realizou operações em bolsa de valores, alienações em bolsa de valores, de mercadorias e de futuro, cuja soma foi acima de 40 mil ou com ganho líquido, né, com incidência do imposto. Essas já existiam antes. As que não estão em negrito não tiveram nenhuma alteração. Relativamente à atividade rural, né, teve receita bruta superior a R$ 153.199,50, ou pretende compensar prejuízo que teve em 2023 ou nos exercícios anteriores. Teve em 31 de dezembro posse ou propriedade de bens, direitos, inclusive terra nua, de valor superior a 800 mil, esse limite era 300, passou para 800, passou a condição de residente no Brasil, em qualquer mês. Isso aqui já existia, mas sempre é uma dúvida que aparece. A pessoa que saiu do país definitivamente, quando ela volta ao Brasil, ela está obrigada a apresentar a declaração, mesmo que ela não tenha tido rendimento nenhum. Se ela saiu do país definitivamente, ela se tornou uma pessoa não residente, tem uma tributação diferenciada, e quando ela volta, o mecanismo para que ela possa dizer que voltou para o Brasil é apresentando a declaração. Então, quem voltou ao Brasil em 2023 está obrigado também, pelo item 7, a apresentar a declaração do imposto de renda, mesmo que não tenha tido nenhum rendimento. Obrigatoriedade ao 8. Optou pela isenção do imposto de renda, incidente sobre ganho de capital, oferido na venda de imóveis, caso o produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no Brasil no prazo de 180 dias. Aquela isenção, né? O ganho de capital, o que é? Quando você vende um bem com um valor superior ao que comprou. No caso dos imóveis, existe essa isenção, que eu tenho um bem no valor, eu vendo esse bem com ganho de capital, mas a legislação permite que eu não pague esse ganho de capital se eu comprar um outro imóvel em até 180 dias. Se a pessoa está nessa situação, aconteceu isso com ela em 2023, ela está obrigada a apresentar a declaração do imposto de renda. E os 3 itens novos, né, que foram criados pela Lei 14.754, a Lei das Offshore, que obrigam o contribuinte a apresentar a declaração. Então, por exemplo, se essa pessoa tem bens no exterior e optou por declarar esses bens agora detidos pela entidade controlada, né, como se fossem diretamente dela, tem um slide que eu vou explicar o que é isso, ela está obrigada a apresentar porque ela precisa fazer isso até 31 de maio nessa declaração, então é uma obrigatoriedade. Se ela é titular de trust no exterior, ela tem um investimento, um trust no exterior, ela está obrigada a apresentar a declaração de 2024 no prazo. E se ela resolver fazer aquela atualização para valor de mercado dos bens dela que estão no exterior. Se ela deseja fazer isso, ela também tem que fazer e apresentar a declaração até 31 de maio, senão não tem validade. Então, esses são os novos critérios de obrigatoriedade da entrega de declaração. O aplicativo, ele até o ano passado permitia a conta bronze, que era algo que precisava ser corrigido, e esse ano o aplicativo para fazer a declaração, tanto o meu imposto de renda quanto o aplicativo da Receita Federal, ele não permite mais o acesso com conta bronze, que é uma conta que não permite as garantias legais, né, e a troca de informações sigilosas que a conta ouro ou prata permitem. Bom, aí aqui vamos falar um pouquinho da pré-preenchida, né? A pré-preenchida pode ser feita, então, por quem? Por todo mundo que tem conta GovBR nos níveis ouro ou prata. E a gente verifica que, olha, começando lá em 2012, nós só tínhamos 41% dos declarantes, 42% dos declarantes do imposto de renda possuíam conta GovBR ouro ou prata, que seriam aqueles que poderiam, então, utilizar a pré-preenchida. Ano passado, esse número passou para 68%. Então, ano passado, 68% de todos os declarantes podiam ter utilizado a pré-preenchida. E esse ano, veja, a gente chegou a 75%. Ou seja, a grande maioria das pessoas que declaram imposto de renda possuem conta ouro ou prata, logo, elas podem fazer a declaração pré-preenchida. Esse hoje é o nosso limite máximo de pré-preenchidas, 75% das declarações. Então, nós não vamos atingir isso ainda nesse ano, mas a gente está caminhando para isso. Então, qual é o potencial máximo de declarações pré-preenchidas esse ano?
O potencial máximo são todos aqueles que podem ter a pré-preenchida, que são quem? São os contribuintes que têm conta ouro ou prata. Então, 75% dos declarantes. Com isso, a gente faz uma estimativa, né, um objetivo a alcançar este ano, de que 40% das nossas declarações recebidas, aproximadamente ali uns 17 milhões, sejam feitas utilizando a declaração pré-preenchida. Então, nós tivemos aí, se compararmos com 2021, que era 1,5% de pessoas que usavam a pré-preenchida, é um objetivo bastante audacioso. A gente espera, inclusive, o apoio da imprensa, o apoio da divulgação nessa solução, que é boa para todos os lados. A pré-preenchida esse ano é um ano de consolidação, né? A gente tem que enfatizar que a responsabilidade pela pré-preenchida é do contribuinte, é ele que entrega a declaração. A Receita Federal, o que faz? Ela pega as informações que soube daquele contribuinte e mostra para ele. Olha, contribuinte, aqui estão as informações que falaram de você. Se estão certas e se estão erradas, nós não estamos fazendo filtros, nós estamos repassando aquilo que nos passaram. Então é importante que o contribuinte confira, veja se não está faltando nada. Muitas vezes o contribuinte verifica, eu tenho só esses pagamentos aqui, ou só esses rendimentos, vou declarar isso aqui que a Receita tem. Só que essa informação que está faltando pode vir depois. Pode vir dali a 1 ano, pode vir dali a 5 anos. E ele não colocou porque não estava na pré-preenchida e ele não lembrou. Então, a obrigatoriedade pelas informações na entrega da declaração, a responsabilidade pelas informações na entrega da declaração é do contribuinte. O que a Receita está fazendo é criando um mecanismo para mostrar, olha, nós já sabemos disso aqui, ajuste, faça as correções devidas, faça as inclusões devidas. Pode ter coisa errada ali dentro? Pode. Nós buscamos essas informações de fontes externas, que podem ter vindo viciadas também, então cabe a quem corrigir isso? Cabe ao contribuinte. Se ele sentir que falta alguma coisa, ou que tem alguma coisa divergente, é importante ele entrar em contato com essa fonte, porque a informação está errada lá. Nós tivemos ano passado um contribuinte que apareceu uma conta bancária que ele disse que não tem. Na minha pré-preenchida apareceu uma conta bancária aqui que não é minha. Bom, o banco mandou essa informação para a gente. Você já foi lá no banco verificar se essa conta... E estava na conta, no CPF daquele contribuinte. Então é importante sempre alertar que a responsabilidade pelas informações do contribuinte, das informações da declaração, é do contribuinte. A pré-preenchida, ela reduz muito a malha fiscal pelo fato de evitar os erros. A gente tem visto, na malha fiscal, na malha fina, que muitos contribuintes caem na malha porque erraram, não inverteram o valor, botaram o CNPJ errado, informaram um campo que deveria ser outro. Então, usar a pré-preenchida não é garantia de que não vai cair na malha fina. Não é garantia. Mas reduz bastante porque você evita digitar informações indevidas. A pré-preenchida vai estar disponível em todas as formas de preenchimento da declaração, tanto no PGD como no meu imposto de renda. Ou seja, você pode pegar o celular, entrar lá no aplicativo da Receita Federal, o meu imposto de renda, fazer a declaração pré-preenchida e entregar por aqui mesmo. Pré-preenchida não precisa dizer que é exclusivo para quem tem ouro ou prata. Não. Terceiros. Poxa, mas eu sou contador, eu queria utilizar a pré-preenchida para fazer a declaração dos meus clientes. Eu posso? Claro, pode. O cliente pode dar uma procuração, ou eletrônica, ou procuração em papel, ou autorização de acesso no próprio aplicativo para o seu contador. Ele pode fazer isso e, a partir de então, o contador passa a ter acesso às mesmas informações que o contribuinte tem. Isso é extremamente simples. Você pode entrar no aplicativo aqui, da Receita Federal, autorizar o acesso, digitou o CPF, pronto, a outra pessoa já está autorizada a fazer, naquele mesmo momento. Então, um exemplo, eu quero autorizar o Juliano aqui a fazer a minha declaração porque eu não sei fazer, né, ou porque ele é meu tio que conhece mais. Eu entro no aplicativo da Receita Federal aqui, autorização de acesso, digito o CPF do Juliano e digo, olha, o Juliano bota uma data de vencimento, que é até semana que vem. Pronto, naquele momento, se o Juliano entrar, ele muda ali, faz a minha declaração, usa a pré-preenchida, transmite, verifica se eu estou em malha, vê o meu DARF, se puder até paga o DARF para mim. Ou seja, tem tudo isso num clique que eu fiz. Bom, mas agora eu briguei com o Juliano. Ok, eu vou lá, tiro aquela autorização de acesso que era até sexta-feira, boto, acabou. Pronto, ele não vê mais nada. Isso já está disponível para todos. Né? No caso de contadores, a orientação que a Receita dá é a procuração eletrônica, porque ela tem uma série de outros serviços disponíveis. Então, ao invés de pedir o GovBR, ou ao invés de tentar gerar um código de acesso que não tem mais validade para isso, solicitem a procuração, se organizem para buscar a procuração e facilitar o trabalho da própria classe contábil. E esse ano a gente implementou uma novidade, que é nos dados que são recuperados na pré-preenchida, aparecerão também os registros de aeronaves. Nós conseguimos, junto à ANAC, no RAB, Registro de Aeronaves Brasileiro, a relação de todos que possuem aeronave e estamos colocando automaticamente na declaração do contribuinte para que ele não tenha que declarar essa informação. Já vai aparecer lá a aeronave direitinho na declaração de bens dele. Essa é a novidade em termos de
novas informações na pré-preenchida. Agora vamos para a mudança nas fichas da declaração do imposto de renda, né? Nós vamos liberar o programa no dia 15, né? E aí tivemos algumas intervenções cirúrgicas, né? Alguns detalhes na declaração. Vou comentar aqui. A primeira dela é a identificação do tipo de criptoativo. Acho que tem um slide aqui. Isso. Quando você declara um criptoativo, você apenas declara o criptoativo e botava lá uma descrição. Agora não, agora vai ter a possibilidade, a obrigatoriedade de você selecionar qual é o tipo de cripto que você tem. Se for uma altcoin, ele vai abrir a lista que tem ali da esquerda. Se for uma stablecoin, ele vai abrir a lista da direita. Também vai ser solicitado o CNPJ, a informação de quem é a custódia daquele criptoativo e a obrigatoriedade de informar o CNPJ do não custodiante. Okay? É um detalhamento maior no momento de declarar criptoativos. É muito similar com o que acontece com as ações. Quando você declara as ações, você já tem um campo lá para informar qual é o código de negociação das ações. Aqui é o mesmo caso para criptoativos que tinha ficado faltando. Doações em 2023. Vamos lá explicar essa questão da doação em 2023. A legislação mudou e permite que quem fez algumas doações específicas em 2023 pode utilizar como dedução na declaração de 2024. Vamos lá dar uma olhadinha. No caso do desporto, a doação permitida até então era 6%, a Lei 14.439 alterou de 6% para até 7%, aumentou 1% a mais a possibilidade de doação para o desporto. Isso pode ser feito agora na declaração de 24? A doação tem que ter acontecido em 2023, mas você pode usufruir desse benefício na declaração de 2024. Então, se você destinou milhões lá para o desporto no ano anterior, esse ano você pode utilizar até 7%. Retornaram também as doações permitidas para o PRONON e para o PRONAS, é o Programa de Apoio à Atenção Oncológica e de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, que tinha ficado um período fora, retornou. Então, quem ano passado fez doação para essas entidades do PRONA e do PRONONS, podem utilizar até 1% dessas doações na declaração deste ano. Também foi criado pela Lei 14.260 um novo estímulo para empresas que fomentam a cadeia produtiva de reciclagem. Material reciclado, entra na possibilidade das doações que podem ser abatidas até 6% na declaração desse ano. Repetindo, essas doações não são para fazer agora. Agora, na entrega da declaração, se você não doou nada ano passado e deseja doar, faça para criança e adolescente e faça para o fundo das pessoas idosas, que isso você pode fazer ainda na entrega da declaração. Essas aqui são para as pessoas que ano passado já doaram e esse ano podem abater da sua declaração de imposto de renda. Eu tenho repetido muito isso porque é comum eu receber muito esse tipo de dúvida, então estou tentando ser bastante didático e repetitivo às vezes. Na ficha de alimentando, também tivemos novidades. O que é o alimentando? O alimentando é aquela pessoa que eu pago pensão alimentícia. Eu tenho eu sou separado, pago uma pensão alimentícia para o meu cônjuge, para a minha esposa, para o meu companheiro. E eu fui obrigado a pagar essa pensão. Essa pessoa, na minha declaração, consta como alimentando. Mesma coisa, eu pago pensão para o meu filho. Essa pessoa, na minha declaração, vai ser considerada um dependente? Não. Se eu pago pensão para ela, ela é meu alimentando. O dependente vive comigo, eu sustento ele. O alimentando é um outro conceito. Então, na declaração do imposto de renda, existe uma ficha para você informar o alimentando. Quem é seu alimentando? É meu filho, é minha ex-esposa. E nessa ficha tem novas informações. O CPF passa a ser obrigatório. Todos os alimentandos têm que ter um CPF, inclusive os que estão no exterior. E tem novas informações. Acho que tem um slide aqui. É solicitado também, no caso de escritura pública, qual foi a data da lavratura, no caso de decisão judicial, desde quando. São informações complementares daquele alimentando. Então, se eu tenho uma decisão judicial em que eu tenho que pagar 30% do meu salário de pensão, eu vou declarar na minha declaração essa dedução, né, de pensão alimentícia, vou declarar o meu alimentando e vou dizer por que ele é meu alimentando, porque tem uma decisão judicial, número tal, identificando certinho aqui. Ok? A ter retorno ao Brasil quando não residente. A pessoa física que está fora do país e retornou em 2023 para o Brasil, ela está obrigada a apresentar a declaração do imposto de renda. Nessa declaração vai aparecer um campo novo ali, porque é a data de retorno ao Brasil, que tem que ser alguma data de 2023. Okay? É apenas uma data a mais para evitar problemas. E a identificação dos bens. Lembra que eu falei que essa Lei 14.754 tem 3 artigos ali que são opção do contribuinte, né? Eu vou atualizar os bens, eu vou desmembrar os bens, ou então esse bem é um trust. Então, na declaração, no quadro de bens, nós criamos um indicador para você se manifestar dizendo, olha, esse bem aqui, eu vou atualizar o valor dele. Esse bem aqui eu vou desmembrar. Esse bem aqui é um trust que eu estou identificando cada um dos bens. Então, uma nova coluninha, um novo list box, né? Que é,
que aparece para os bens no exterior. Ou seja, quando você tem bens no exterior na sua declaração, vai vir aí. Se você não vai fazer nenhuma atualização dos bens no exterior, se você não tem nenhuma empresa coligada que vai precisar ser desmembrada, você vai deixar isso em branco e nenhum problema, tá bom? Estamos acabando, gente. Bom, e aqui, como vocês sempre pedem no final, já há alguns anos eu preparo um resumão de tudo o que eu falei aqui, né? Essa aqui que o pessoal vai fotografar, né? O período de entrega está lá de 15 a 31, são 78 dias de declaração, o DARF ali, tem todas as obrigatoriedades de entrega, o que mudou, os limites ali, 30.639, a desobrigação de quase 4 milhões de pessoas, a estimativa de 43 milhões, pré-preenchida, fala um pouco da restituição também, mudança nas fichas da declaração lá em cima, do lado direito, né? A lei, um pouquinho ali, principalmente a instrução normativa específica, que vai ser publicada até dia 31 de março, e a questão da segurança, que os serviços no ECAC e nos EPs da Receita Federal, somente com conta ouro-prata, é a Receita se adequando à legislação.